Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Império Romano, tá? Dentro do contexto do Império Romano, a gente vai falar hoje especificamente sobre o governo do Otávio, né, o primeiro imperador romano, e um período conhecido como Alto Império, tá bom? É só importante lembrar, tá, que o Império Romano é um período muito grande, tá? É um período enorme da história mundial. Ele vai desde o governo do Otávio, né, que foi no ano de 27 a.C., né, que ele começa a governar Roma, até o ano de, até o ano de 476 depois de Cristo. Então a gente está falando aí de um período muito longo, tá? E a gente vai discutir hoje especificamente até o ano de 235, tá? Bom, o Otávio, como eu disse, ele foi o primeiro governador, né, o primeiro governante, imperador de Roma. E ele criou, né, algumas reformas que foram muito importantes, né? Eu estou citando algumas delas aqui, tá? A distribuição de terras aos soldados veteranos, a repartição do trigo para a plebe urbana, né, aquela classe social menos abastada, né, mais pobre. Ele deu uma continuidade à política do pão e circo, né, que era aquela política de assistencialismo, né, de distribuição de trigo e ao mesmo tempo diversão, né, para conter revoltas, né, entre a plebe. Ele criou uma guarda pessoal conhecida como a guarda pretoriana. Ele revogou o alistamento militar obrigatório. Ele deu muita ênfase também nas obras públicas urbanas, e isso foi importante porque gerou emprego para a plebe urbana desocupada, né, que tinha uma tendência a se revoltar pela situação econômica em que viviam. Ele possibilitou e financiou o desenvolvimento das artes e da cultura, tá? Além de garantir a paz tanto interna, né, quanto externa. Isso ficou conhecido como a Pax Romana. E todas essas leis, né, todas essas regras que foram criadas, né, no governo do Otávio aumentaram muito a sua popularidade, tá, entre todas as categorias, né, da população romana. É, Em relação à política externa, é importante a gente ressaltar dois objetivos, tá? O primeiro, a consolidação das antigas fronteiras, basicamente na Península Ibérica, no norte da África e na Ásia Menor, até o rio Eufrates. E a expansão de conquistas à Europa Central, tá? Essas expedições, né, elas foram chefiadas, né, por Tibério e Druso, mas elas acabaram sendo contidas pelos povos germânicos, que é um grupo que a gente vai falar bastante na próxima aula. Tudo bem? Bom, no ano de 14, isso já depois de Cristo, né? O Alto Império se consolida, né? Acontece a morte do Otávio, e esse período ele vai até o ano de 192, tá? Durante o Alto Império, houve uma redução na expansão das fronteiras do Império Romano, tá? Então, se consolida a consolidação da política externa na manutenção das fronteiras, tá? Então, ou seja, ao invés de conquistar novas terras, eles focam na manutenção das fronteiras que eles já tinham. Isso acabou melhorando as relações entre Roma e as províncias, tá? Isso foi bastante importante. E é importante ressaltar também que a economia, né, romana era baseada na escravidão. Mas é importante também dizer, né, que essa interrupção, né, de guerras de conquista vai acabar criando problemas para a manutenção da escravidão. E isso é um problema muito sério que a gente vai discutir também depois, tá? Em relação à política, né, você tem uma certa agitação, principalmente em relação aos chamados imperadores prepotentes, né? Estou citando aqui dois exemplos, né? Calígula e Nero, né, que sempre estavam envolvidos em lutas, intrigas palacianas. Mas mesmo assim, né, mesmo com essa política agitada, né, esse período do Alto Império, ele vai acabar durando, né, perdurando por mais 4 dinastias, né, que eu estou citando
aqui embaixo, né? Os Júlio Cláudios, Flávios, Antoninos e Severos. Tá bom, gente? Então hoje é, em linhas gerais, essa primeira fase do Império Romano. E aí da próxima vez que a gente se encontrar, a gente se concentra, né, de fato, no período do Baixo Império e da crise propriamente dita do Império Romano. Tudo bem? Então é isso. Tchau.